Quarta-feira, 17 de julho de 2024. Bom dia, queridos irmãos em Cristo. O tema de hoje é História em formato de sanduíche. Parte 1. O verso para memorizar encontra-se em Marcos 3, 20 a 35, que diz: Então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: Ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E, se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: Ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche, encomendada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. A história que fica na parte externa da sanduíche fala sobre os parentes de Jesus, que se preparavam para levar Jesus à força, porque achavam que ele estava fora de si. Marcos 3, 21. A história que fica na parte interna da sanduíche menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos 3, 22 a 30. De acordo com Marcos 3, 22, os escribas disseram que o poder de cura de Jesus vinha do diabo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta aberta: Como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23. Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Depois Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso deles. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o resgatante que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar seus cativos. Qual é o pecado imperdoável, e o que isso significa? O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez sua declaração em Marcos 3, 28 a 30, é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele tinha o Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja seguir o diabo. Porque o receio de que tenha cometido o pecado imperdoável revela que você não o cometeu. Porque esse receio é uma evidência de que você não chegou a esse ponto. O receio de ter cometido o pecado imperdoável, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, revela que você não o cometeu. Pois, o medo de ter cometido o pecado imperdoável indica que a pessoa não está endurecida contra Deus e ainda está aberta à sua graça e perdão. Por outro lado, a preocupação com o pecado imperdoável é um forte indicador de que você ainda está espiritualmente receptivo e não atingiu um estado de rejeição total e deliberada contra Deus. Pois, a pessoa que já alcançou ao pecado imperdoável, já não sente mais repulsa pelo pecado, ou seja, o pecado até lhe anima e não sente nenhum arrependimento. Comete pecados deliberadamente e sem nenhuma vergonha e sem sentimento de culpa.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.